talvez por esses fatores que eu vou resumir agora, que a cotação da empresa está como está. Nesse vídeo nós vamos analisar uma empresa do setor de doença, quero dizer, do setor de saúde. A gente vai dar uma olhada na PagMenos, que é uma small caps, que atua no segmento de medicamentos. Na verdade, ela é uma farmácia, mas como a gente vai ver na estratégia dela, ela quer ser um pouco mais que isso. Se quiser ver outra empresa também desse setor, eu vou deixar aparecendo a playlist das small caps, e aí dentro dessa playlist tem um vídeo que eu fiz sobre a Panvel, que é do mesmo segmento. Então depois se tu quiser comparar esse vídeo com a Panvel, vai lá, clica no link para tu ver esse outro vídeo também. Vai aqui no site de RI da empresa, a gente vê que a PagMenos é a terceira maior rede de farmácias do Brasil. Na verdade, ela fala aqui que teve uma aquisição, então possivelmente ela é a segunda rede com maior número de lojas. E ela não quer ser apenas uma loja que vende medicamentos, ela não quer ser apenas uma farmácia. Ela tem a pretensão de ser, ela tem a estratégia de ser um hub de saúde. Então ela quer agregar diversos serviços relacionados à saúde, tais como exames, daqui a pouco até algumas outras atividades preventivas da saúde, na sua estratégia. Quem já viu o vídeo da Panvel, que eu mencionei, que está naquela playlist lá no início do vídeo, pode lembrar que também a Panvel tem essa mesma estratégia de querer não apenas ser uma farmácia, mas criar todo um complexo de soluções de saúde. Então parece que é uma tendência do setor ir caminhando para esse lado, por isso não me parece que é uma estratégia tão única assim da PagMenos. E aqui no próprio site de RI dela, dá para ver como que foi as fases de expansão dela. Inicialmente ela só tinha aquele número de lojas, aí ela foi crescendo, e aí hoje ela tem lojas em basicamente todas as regiões do Brasil, e ela está focando agora em fechar algumas lojas que não eram tão rentáveis, e ela está mais focada na região do norte, do nordeste. E por que será que ela foca nessas regiões? E eu vou mostrar aqui para vocês no formulário de referência o motivo disso. Olha aqui, ó, ela tem benefícios fiscais em termos de ICMS nesses estados. E esses benefícios fazem com que ela tenha menos custos, então para ela é mais vantajoso, é mais rentável ela ter operações nesses estados. E se eu não me engano, não é só no ICMS, acho que ela também tinha algum abatimento no imposto de renda. Então o resultado dela acaba sendo bastante favorecido por esses benefícios fiscais. E lembrando só que benefício fiscal é uma coisa que hoje a empresa tem e não sabe se no futuro ela vai ter ainda. Então é meio perigoso tu botar nos teus cálculos de valuation, tu colocar esse benefício fiscal na perpetuidade, porque não é nada garantido de que a empresa vai ter esse benefício para o resto da vida. Uma outra informação relevante é que o fundador da empresa, o seu Francisco Delmar de Queiroz, ele tem alguns processinhos na justiça. Por exemplo, tem um processo aqui em que basicamente, se tu ler aqui no formulário de referência, tu vai entender que tinha assalto contra as farmácias. E aí supostamente tinha um grupo de policiais que fazia tipo um esquadrão de extermínio, e aí a acusação é que ele teria contratado esse grupo de policiais, e aí teve alguma morte, então ele acabou sendo implicado nesse crime de homicídio. É o que vocês podem ver aqui, especialmente na parte que eu marquei aqui do formulário de referência. E se a gente continuar seguindo os processos que tem contra essa pessoa, a gente vai ver que também ele foi denunciado por terem, alegadamente, negociado valores mobiliários sem terem a licença para fazer isso. Então eles acabaram levando multa da CVM, e depois recorreram, a multa parece que caiu, mas enfim, tem um rolo que ainda está rolando até hoje. Se a gente for ver aqui, ó, os autos ainda estão concluídos ao relator. Então tem alguns processos que ainda não foram concluídos, e eu acho, na minha opinião, mas é só um chute meu, é por isso que se a gente vai no site de RI da empresa, não está lá o nome do controlador, como eu vou mostrar para vocês. Ó, se coloca aqui composição acionária, geralmente aparece o nome do controlador, ou da pessoa física, ou da holding que está por trás. E aqui no caso da PagMenos aparece apenas controlador. Eu acho, eu suspeito que é por causa do nome ruim do fundador da empresa, que eles não quiseram deixar aqui exposto no site. Mas possivelmente ele ainda é um dos maiores controladores da empresa. E antes de seguir olhando a empresa, eu queria te pedir, se tu está gostando do vídeo, se tu gosta dos vídeos aqui do canal, clica para curtir e se inscreve no canal, porque fazendo essas... Isso é o que eu encontrei na internet sobre, e aí seguiu olhando a empresa, gosta dos vídeos aqui do canal. Uma olhada.
Eu vou deixar isso aqui, porque se depois dessa gafe vocês não curtirem se inscrever no canal, não sei mais o que eu posso fazer para pedir para vocês ajudarem o canal, tá bom? Obrigado pela ajuda e vamos continuar olhando aqui essa empresa e a gente vai ver, vamos dar uma olhada em relação à dependência da empresa em relação aos seus fornecedores, porque geralmente quando uma empresa ela é dependente de poucos fornecedores, isso acaba sendo um risco um pouquinho maior. E aqui a empresa mostra essa tabela e se a gente olhar aqui, a gente pode ver que basicamente os 26 principais fornecedores são responsáveis por mais ou menos 62% das compras. Foi isso que aconteceu em 2021. Mas ele também fala aqui que eles não acham que isso representa um grande risco, porque eles acham que sempre tem mais fornecedores dispostos a fornecer os produtos que eles vêm comprando, caso os fornecedores normais dele deem algum problema. Então a empresa, pelo menos aqui no documento, ela não identifica essa concentração como um grande risco. Uma coisa que não é legal de ver é esse gráfico aqui, ó, que mostra as vendas das mesmas lojas. A gente pode ver aqui que teve um período que a empresa passou por uma reestruturação, como ela está falando aqui em cima, e aí depois começou a melhorar esse indicador. Ou seja, a gente quer que a receita da empresa ela aumente não apenas porque a empresa está abrindo sempre novas lojas. A gente quer que as lojas que já existem sejam mais lucrativas. Isso com qualquer tipo de empresa, não apenas nesse segmento que a gente está estudando essa empresa aqui agora. E a gente pode ver que esse indicador não teve uma clara tendência de alta. Ele subiu, desceu, depois subiu bastante e agora caiu. Então não é algo que é muito animador para os investidores da empresa. E outro fato não muito legal relacionado à governança é que a empresa tem transações com partes relacionadas. O que acontece? A empresa, a PagMenos, alguns dos locais que ela aluga para ter suas lojas é de uma outra empresa que é da mesma família dos mesmos controladores. E por que isso é problemático? Vamos lá. Por um lado, a PagMenos pode estar dando prejuízo, mas por outro lado, as mesmas pessoas podem estar ganhando mais dinheiro, porque o aluguel é pago sobre o faturamento mensal. Então acaba tendo uma possibilidade de ter um desalinhamento de interesses. E isso a gente viu agora com o caso das Americanas, que claro, é um caso totalmente diferente, mas que é importante que tenha esse alinhamento de interesses entre os maiores controladores da empresa e os acionistas minoritários. Então, se já tem um fato assim que potencialmente pode levar a um conflito de interesses, isso não é muito legal de se ver. E talvez por esses fatores que eu vou resumir agora, que a cotação da empresa está como está. A governança, que a gente já viu que tem algumas questões que levantam pontos de interrogação, o fato dos resultados dela serem muito ajudados pelos benefícios fiscais, que podem não se sustentar no futuro, e alguns rolos judiciais que eu já mostrei para vocês. Talvez sejam esses fatores que levam as cotações dela não estarem subindo muito, porque se a gente for olhar aqui a questão do lucro dela ao longo dos anos, eu vou botar aqui no máximo e no anual, se a gente olhar o lucro, ele deu uma boa aumentada. Claro que se eu botar no trimestral, agora a coisa muda um pouco de figura, mas a tendência era uma subida. Se a gente olhar a receita também anual, também a tendência era de uma escadinha subindo aqui, o que é uma figura sempre que a gente gosta de ver. E quando a gente olha as margens dos períodos mais antigos, ó, de 2016 a margem líquida é 0,75, depois para 2017 1,37 e 1,49. Mas agora também a margem líquida, apesar dela ter caído aqui, ela está também numa tendência de subir, pelo menos no fechado anual de 2019 até 2021. Então assim, olhando pelos resultados da empresa, pelo menos nesses anos que eu mostrei para vocês, parecem que os resultados estariam bons. E mesmo assim as cotações da empresa não subiram como talvez fosse o esperado. Então talvez o mercado esteja preocupado com aqueles pontos que eu levantei, ou talvez outros pontos também que eu não vi nessa análise mais rápida aqui estejam fazendo com que as cotações dela não subam tanto quanto poderiam. E aí, o que tu achou dessa empresa? Comenta abaixo se ficou com alguma dúvida ou se tem algo para acrescentar sobre o caso. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.